Olá, estamos dando início à videoaula do módulo 1, Introdução a Redes Móveis 3GPP. Que tal conhecermos um pouco sobre a evolução das redes móveis? Vamos começar pela primeira geração. Esta geração foi desenvolvida entre as décadas de 70 e 80. No entanto, antes desta data, já existiam sistemas de comunicações móveis, porém, não eram sistemas baseados em células. Nesta época, era disponibilizado aos usuários somente o serviço de voz e o sistema era totalmente analógico. Assim, temos nossa primeira questão. O que são sinais analógicos? Sinais analógicos são contínuos no tempo e possuem infinitos valores, como por exemplo, as fontes sonoras. Um sinal analógico é mais susceptível a ruídos ou interferências externas, e uma vez que se soma um ruído a este sinal, é impossível filtrá-lo completamente. Portanto, a recepção não consegue recuperá-lo totalmente. Voltando às características do sistema de primeira geração, como ele era totalmente analógico, não possuía qualquer tipo de segurança ou criptografia na transmissão dos sinais dos usuários, causando um alto índice de escuta nas chamadas telefônicas e clonagem dos aparelhos. Apesar disso, foi um sistema muito aceito mundialmente. Outra particularidade da primeira geração, e não menos importante, é o uso de uma área de cobertura com um raio extenso, denominado de célula. Esta área extensa era obtida utilizando transmissores com altíssimas potências. Vamos definir o conceito de células? A célula nada mais é do que a extensão necessária para cobrir uma determinada área geográfica. Esta extensão era determinada principalmente pela potência de transmissão, da altura da estrutura metálica onde iria instalar as antenas de transmissão ou recepção, chamada de estação radiobase ou ERB, e o tipo de terreno. Uma desvantagem aos usuários dessa rede pode ser vista no equipamento móvel. Os telefones possuem uma conectividade full-time, ou seja, a todo momento com a rede, e por este motivo o desgaste da bateria era elevado. Como solução, os celulares possuíam baterias grandes acopladas a eles. Assim, era possível que o equipamento permanecesse ligado por mais tempo, sem estar conectado à rede elétrica. Vamos agora falar um pouco em relação ao roaming. Primeiramente, precisamos definir o conceito deste tipo de serviço. Este termo é empregado quando um usuário sai da área de cobertura onde está registrado e passa por uma área visitante. Ou seja, atualmente é quando este usuário sai da cobertura do seu DDD. Vejamos o Pedro. Ele é um usuário de São Paulo, capital, mas precisou viajar para Campinas a trabalho. Como são áreas de DDDs diferentes, o celular do Pedro passou pelo processo de roaming nacional. Para o roaming internacional, o conceito é o mesmo. Porém, neste caso, a mudança de área de cobertura está ligada ao DDI. E neste caso, é possível também realizar o roaming fora de sua operadora, caso o país de destino não tenha a operadora local do Pedro. Voltando ao sistema de primeira geração, havia muitos sistemas sendo implementados mundialmente e os equipamentos móveis não eram preparados para trabalhar com diversas características, como por exemplo, várias frequências de operação, bandas de canal diferentes, etc. Portanto, o roaming fora de sua tecnologia e internacional era impossível de ser realizado. Para ofertar o serviço de voz, é necessário que as chamadas telefônicas sejam comutadas internamente à rede entre os usuários. Como definição inicial, temos que o termo comutação significa a escolha do caminho, delimitação por onde a informação deve seguir e por quais equipamentos passar. Existem dois tipos de comutação, por circuito e por pacotes.
Para chamadas telefônicas, foi estabelecido o uso de comutação por circuito. Veremos como ela funciona. Lembra-se do Pedro? Ele agora precisa ligar para seu chefe, André, e explicar como está o andamento de seu trabalho. Ao discar o número do telefone e clicar em Send, a rede primeiramente necessita estabelecer um enlace de comunicação dedicado, para depois conectar Pedro com seu chefe. A principal tecnologia pertencente à primeira geração foi o AMPS. Ele foi desenvolvido pelos laboratórios Bell da AT&T e os primeiros sistemas entraram em operação em 1983 nos Estados Unidos. Este sistema possui uma largura de canal de 30 kHz e opera na faixa de frequência de 800 MHz. Foi esta tecnologia a escolhida para operar no Brasil e foi implantada no Rio de Janeiro no ano de 1990. É importante compreender que a largura de banda, ou BW, é uma das faixas no espectro de frequências ocupada pelo sinal. Temos também outras principais tecnologias que marcaram a primeira geração, como TACS e NMT. Estes dois sistemas operam com uma largura de banda de 25 kHz, porém o TACS trabalha na frequência de 900 MHz. Já o NMT foi desenvolvido em duas versões, uma operando na frequência de 450 e outra na frequência de 900 MHz. Vamos agora falar sobre a segunda geração dos sistemas móveis. Com a segunda geração, temos a evolução de um sistema totalmente analógico para um que faz uso de canais digitais. Consequentemente, foi possível a implementação de artifícios para tornar os serviços mais seguros e criptografados, solucionando assim os problemas que ocorria com frequência na primeira geração no quesito segurança e criptografia das informações trafegadas na rede. E o que são sinais digitais? Esse sinal é discreto no tempo e possui valores binários 0 ou 1, e portanto damos o nome a eles de bits, binary digits. Esta é a linguagem que nossos computadores compreendem. O conceito na época da primeira geração era que quanto maior a célula, melhor qualidade seria oferecida aos usuários. Entretanto, com o aumento de número de usuários nestas células, houve um congestionamento alto nas redes e uma degradação na qualidade do serviço de voz, além de ter que operar em potências mais altas para conseguir um raio de cobertura maior, consumindo assim muita energia. Portanto, o sistema 2G foi marcado pelo uso de células menores. As células poderiam ser classificadas em omnidirecionais, quando uma única antena irradia o sinal para todas as direções, ou setorizadas, onde a estação radiobase possui não só uma, mas várias antenas diretivas que juntas irão cobrir a mesma área anterior. Consequentemente, podemos pensar na seguinte questão: com as faixas de frequência restritas disponíveis às operadoras, era possível configurar células menores para cobrir uma cidade, estado ou país inteiro, por exemplo? A resposta é não. Como o nosso espectro de frequências é limitado, as operadoras começam a implementar o reuso de frequência. E para isso, primeiramente, é necessário entendermos a definição de cluster. Inicialmente, o cluster nada mais é do que um conjunto de células onde a frequência não se repete. É possível configurar o cluster com a quantidade de células e estações radiobase que você deseja, porém, o padrão mais implementado nesta geração era o 7x21.
Vamos entender essa nomenclatura? O primeiro termo significa o número de radiobases por cluster. Já o segundo significa a quantidade de células dentro deste cluster. Mas em quantos setores teremos a área de cobertura de uma herpe? Basta dividir o segundo termo pelo primeiro e temos a setorização das nossas células. A partir daí, somente precisamos repetir esse padrão por toda nossa área de cobertura. Com a figura do cluster, podemos nos questionar do porquê as células são retratadas no formato hexagonal. Esta forma foi a escolhida pois seu valor de área é o que mais se assemelha a um círculo e permite maior abrangência de cobertura em sua totalidade, não deixando espaços entre as áreas de cobertura. O 2G foi marcado pelo Sistema Europeu GSM. Esta tecnologia foi desenvolvida e entregue em 3 fases: fase 1, fase 2 e fase 2+. Na primeira fase foram desenvolvidos os serviços básicos de telefonia móvel, tais como voz, roaming internacional e SMS. Na fase 2, foram implementados os serviços que hoje são considerados como básicos, mas na época eram serviços complementares, como aviso de cobrança, chamada retida, identificador de chamadas e etc. Já na última fase foram entregues os serviços extras, como fax e plano de números privado. O sistema possui largura de banda de 200 kHz e opera nas frequências 850, 1800 e 1900 MHz. Nesta geração, houve também a inserção dos estados dos móveis. Active ou ativo, ou seja, o usuário está ativo na rede, realizando uma chamada de voz. Ou idle, o usuário está ocioso, ou seja, está conectado à rede, porém não está utilizando os serviços disponíveis a ele. Estes estados têm como objetivo reduzir o uso da bateria do equipamento móvel, pois não é a todo momento que o celular está conectado à rede. Deste modo, outra desvantagem da primeira geração foi solucionada: o uso excessivo de bateria e, consequentemente, a diminuição do tamanho dos aparelhos. Além disso, a própria evolução das baterias e de seu material auxiliou nesta tarefa. O serviço de dados também foi introduzido nesta geração, com o início das mensagens de texto ou SMS. Assim sendo, temos o conceito de taxa de transmissão. As taxas são a quantidade de bits enviados em 1 segundo. Esta tecnologia traz uma taxa fixa em 9,6 kilobits por segundo, e isso se deve ao fato de que o número de caracteres de um SMS é fixo. Vejamos o André. Ele não está conseguindo falar com o Pedro em Campinas e decide enviar um SMS para perguntar como está o projeto. Porém, como a mensagem é muito extensa, vão ser enviados ao Pedro 2 SMS. Portanto, cada envio gasta 9,6 kilobits por segundo. Com a evolução do GSM para ofertar com melhor qualidade o serviço de dados e com taxas superiores a 9,6 kilobits por segundo, temos a geração 2.5 com os sistemas HSCSD e GPRS. O HSCSD fornece um aumento das taxas para 57,6 kilobits por segundo. Além disso, a evolução para esta tecnologia era de fácil implantação, pois era necessária somente uma atualização de software nos elementos de rede GSM.
Entretanto, o acesso de dados era realizado também com comutação por circuito. Este tipo de acesso não é muito usual em redes de dados, pois os serviços são muito dinâmicos e, com um enlace dedicado estabelecido pela comutação por circuito, a capacidade e eficiência de disponibilização de recursos aos usuários são reduzidas. Porém, o desempenho deste sistema era superior ao GPRS para serviços de tempo real, por conta do enlace dedicado. Mas se o usuário não estivesse acessando a rede com este tipo de serviço, havia um desperdício alto de recursos. Apesar do desempenho do GPRS ser inferior em relação aos serviços de tempo real, possui uma taxa de transmissão maior, em torno de 171 kbps, e a transmissão dos pacotes é feita através dos elementos de rede baseados em comutação por pacotes. Entretanto, foi necessário a inserção de 2 novos nós na rede que serão estudados na segunda videoaula deste módulo. Assim, como a comutação por circuito, vamos entender primeiramente o conceito da comutação por pacotes. Nesta comutação, o enlace de comunicação é compartilhado e há um melhor aproveitamento dos recursos de rede, porém, o tráfego está sujeito a congestionamento. Este nosso exemplo é o das redes IP. Como a maioria do tráfego de dados é feito em rajadas ou bursts, sua eficiência de transmissão é melhor com o uso deste tipo de comutação. Após a geração 2.5, temos a evolução para o ED. Esta tecnologia pertence à geração 2.75, pois ainda não atinge os requerimentos de uma rede 3G. Entretanto, alcança taxas mais altas comparada à sua antecessora, devido a novas técnicas implementadas, como, por exemplo, um novo esquema de modulação. Este tema será abordado com maiores detalhes no módulo 3. O ED é dividido em 2 sistemas, devido ao fato de não ser possível implementá-lo sem uma rede GPRS ou HSCSD, em consequência dele utilizar os mesmos elementos e interfaces da sua antecessora. Assim temos o eGPRS e o ECSD. Estes sistemas são evoluções diretas das tecnologias pertencentes à geração 2.5G. Após a geração 2.5, temos a evolução para o ED. Esta tecnologia pertence à geração 2.75, pois ainda não atinge os requerimentos de uma rede 3G. Entretanto, alcança taxas mais altas comparada à sua antecessora, devido a novas técnicas implementadas, como, por exemplo, um novo esquema de modulação. Este tema será abordado com maiores detalhes no módulo 3. O ED é dividido em 2 sistemas devido ao fato de não ser possível implementá-lo sem uma rede GPRS ou HSCSD, em consequência dele utilizar os mesmos elementos e interfaces da sua antecessora. Assim temos o eGPRS e o ECSD. Estes sistemas são evoluções diretas das tecnologias pertencentes à geração 2.5G. Para o sistema ECSD, é possível atingir taxas de 155 kbps e o sistema eGPRS alcança 473 kbps. Com o aumento do interesse e mudança nas características de acesso e perfil dos usuários, agora desfrutando mais das redes de dados, temos a evolução das redes para a terceira geração.
Esta geração foi marcada pela formação do órgão 3GPP. Ele é responsável por estabelecer as funcionalidades e características das tecnologias de redes móveis e, para isso, trabalha com releases. Elas são documentos que contêm todas as informações necessárias sobre as funcionalidades referentes a cada tecnologia. Atualmente, o 3GPP está começando seus estudos para a Release 15, onde serão tratados assuntos sobre o 5G. Para a evolução do 3G, houve várias tecnologias desenvolvidas e implementadas. Dentro deste conjunto, encontramos as seguintes tecnologias: o MTS, atingindo taxas de 384 kilobits em ambiente outdoor e 2 megabits por segundo em ambientes indoor. HSDPA, atingindo taxas de downlink de 14 megabits por segundo, HSUPA, atingindo taxas de uplink de 5 megabits por segundo e HSPA+, atingindo taxas de 42 megabits por segundo de downlink e 11 megabits por segundo de uplink. Comumente, temos a nomenclatura HSPA, que é a união entre HSDPA e HSUPA. Os avanços relacionados ao aumento de taxa de transmissão, codificação e modulações mais eficientes e outras funcionalidades foram realizados na rede de acesso. Além disso, é importante destacar que todas as taxas mencionadas neste módulo são denominadas como taxas teóricas, ou seja, elas consideram somente um único usuário em uma determinada área de cobertura, com as melhores condições de canal e com todos os recursos disponíveis a ele. Quando temos este cenário em ambiente real? Nunca! Portanto, as taxas reais geralmente são consideradas da seguinte maneira em relação às taxas teóricas. Para o GSM é em torno de 40%, para o MTS, HSPA e HSPA+, é em torno de 50% e para a LTE é em torno de 70%. Para os sistemas 3G, a banda de canal foi aumentada para 5 MHz, oferecendo, consequentemente, mais recursos a serem disponibilizados aos usuários e mais capacidade na rede. O sistema de terceira geração trabalha nas frequências de 1800, 1900 e 2100 MHz. As funções como modulação adaptativa, códigos flexíveis, Fast Scheduling, HARC e demais serão explicadas com maiores detalhes no módulo 3. O padrão de reuso nesta geração também foi modificado, pois nestas tecnologias os usuários serão diferenciados por códigos de espalhamento diferentes, códigos OVSF. Esses códigos são ortogonais entre si e, portanto, não se interferem e têm como objetivo realizar a canalização do sistema. Logo, as células vizinhas podem ser configuradas com as mesmas frequências, que não haverá o que chamamos de interferência cocanal. Continuando com nossa evolução, chegamos ao sistema LTE/SAI. Este sistema foi apresentado em 2008 com várias reformulações. A principal delas é que nesta rede somente são trafegados pacotes IP. Assim sendo, damos adeus à comutação por circuito. Além disso, as bandas de canal são escalonáveis, variando em 1.4, 3, 5, 10, 15 e
e 20 MHz. Esta tecnologia opera nas frequências de 450, 700 e 2500 MHz. Em relação às taxas de transferência, podemos observar que, apesar de ser uma rede que apresenta taxas altas, downlink com 100 megabits por segundo e uplink com 50 megabits por segundo, essas não são as taxas mínimas exigidas pelo ITU para que um sistema seja considerado de quarta geração. Para obtermos uma rede 4G, as taxas devem alcançar 1 gigabits por segundo para downlink e 500 megabits por segundo para uplink. Esta rede é denominada LTE Advanced, pertencente à Release 10. Este é um dos grandes motivos de, teoricamente, a rede LTE-SAI, implementada em várias regiões ou países, até mesmo no Brasil, não ser 4G, e sim quase 4G. Apesar disso, podemos notar que, como é uma rede estruturada de maneira totalmente diferente de suas redes antecessoras, o mercado popularmente introduziu o conceito de quarta geração. Para a Release 8 alcançar os requerimentos exigidos pelo IMT Advanced, foi necessário elaborar funções que auxiliam a rede desta versão a obter taxas e características especificadas para uma rede 4G. Portanto, temos melhorias no downlink e uplink com novos tipos de opções para implantar o MIMO, que será visto com maiores detalhes no módulo 3. Implantação de redes heterogêneas, como sendo a possibilidade da coexistência de picocélulas dentro de uma área de cobertura de uma macrocélula. Os objetivos são complementar a área de cobertura e aumentar o desempenho e a capacidade de rede. A agregação de portadoras, ou seja, é possível agregar múltiplos componentes de frequência da Release 8 com a finalidade de oferecer meios de aumentar a taxa de transferência de dados de pico e a vazão do sistema. O COMP permite que um usuário que esteja em região de borda da célula possa receber sinais de múltiplas radiobases. Além disso, admite também que as transmissões feitas pelo usuário possa ser recebida por múltiplas eNodeBs. Sendo assim, se a sinalização transmitida pelas múltiplas células for coordenada, o desempenho de downlink pode aumentar significativamente. E por último, mas não menos importante, as técnicas de retransmissão, com o objetivo de habilitar o encaminhamento de pacotes de tráfego e sinalização entre eNodeB e usuário. Esta característica melhora a cobertura de célula e, consequentemente, aumenta a taxa média de transferência de dados na célula. Além disso, melhora a cobertura na borda da célula e estende a cobertura para áreas fortemente sombreadas, com o uso de nós retransmissores. Como observação, o foco deste EAD é de estudar a Release 8 e não a Release 10. Então é isso. Essa foi a videoaula sobre a evolução das redes móveis 3GPP. Espero que você tenha gostado e aproveitado ao máximo. Bons estudos e até a próxima videoaula!